A paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Hoje estamos aqui, mais um dia, graças a Deus, para continuar o estudo aqui do livro de Josué. Hoje, capítulo de número 18 com 28 versículos. Até um título aqui, irmãos, que é maravilhoso, que fala assim, ó, o mapeamento do restante da terra, né? Josué, ali líder, homem de Deus, recebendo do Senhor sabedoria, recebendo do Senhor estratégia para, sim, irmãos, dividir a terra para o povo, para orientar o povo, para conduzir o povo ainda já avançado de idades. O que nós aprendemos, irmãos, com essas atitudes de Josué? Irmãos, não tem desculpa para fazermos a obra de Deus. Tem pessoas que ficam dando desculpa para o tempo, para a chuva, para o dia, para a dor, para a situação. Josué já era avançado de idade, irmãos, mas estava aqui dando orientação para os mais novos. Olha, tem que trazendo para os nossos dias hoje. Tem que orar, tem que ler a Bíblia, tem que buscar, tem que se santificar, tem que estar em aliança com o Senhor e buscar as almas lá fora, as vidas lá fora. Josué, como um líder aqui experimentado, maduro, fala de maturidade, é o que temos que ter, irmãos, amém? Vamos ler aqui o capítulo 18, vamos dividir em três partes, né? 9 versículos, 9, depois mais 9, e no nome do Senhor Jesus vai ser glorificado, amém? Versículo 1 fala assim: E toda a congregação dos filhos de Israel reuniu em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, depois que a terra lhes foi sujeita, né? Conquistaram, venceram obstáculos, oh aleluia. Versículo 2: E dentre os filhos de Israel ficaram 7 tribos que ainda não tinham repartido a sua herança. E disse Josué aos filhos de Israel: Até quando sereis negligentes em chegardes para possuir a terra que o Senhor Deus dos vossos pais vos deu? O que é negligentes, irmãos? É pessoas omissas, pessoas que sabem que tem uma responsabilidade, sabem o que tem que fazer, porque a Bíblia é um manual nosso, para a sua vida e para a minha, e não fazem, irmãos, ficam arrumando desculpa, achando, irmãos, que Deus é nós aqui, que Deus é alguém que você fala e engana. Não, Deus sabe tudo, irmãos. Antes que a palavra chegue na sua boca e na minha, Deus sabe. Pessoas querem arrumar desculpa para ir na casa do Senhor congregar, mas para fazer as suas coisas pessoais, andam 2, 3 quilômetros por dia. Mas para ir na casa do Senhor, congregar, adorar o Deus único, Criador dos céus e da terra, arrumam desculpa, arrumam desculpa falando do tempo, da chuva. Mas quando é para trabalhar, você buscar alguma coisa para você pessoal, que interessa para você, você levanta cedo, você faz, irmãos. Isso se chama negligência. O povo aqui, irmãos, ó, Josué estava chamando a atenção dele porque eles estavam sendo negligentes, omissos. A Bíblia fala assim, irmãos, que aquele que sabe que é para fazer o bem e não faz, peca. Irmãos, tudo que é feito na obra de Deus é bem. Seja para você dar para alguém, irmãos, seja para você repartir, seja para você orientar, orar, buscar, clamar pela vida daquela pessoa. Isso é parte da vida do cristão, irmãos. Quando eu não faço, você não faz, você está sendo negligente. Quando você sabe que tem que pregar o evangelho, irmão, você não faz, você está sendo negligente. Irmãos, a lista é grande, o povo aqui estava incluído nisso, e nós também, irmãos. Versículo 4: De cada tribo escolhei vós 3 homens, para que eu vos envie, eles se levantem e percorram a terra, e demarquem segundo as suas heranças, e voltem a mim, para trazer a notícia da ordem que foi dada, irmãos. Versículo 5: Dividi-la-ão em 7 partes. Judá ficará no seu limite para o sul, a casa de José ficará no seu limite para o norte. 6: E vós demarcareis a terra em 7 partes, e me trareis a mim aqui descrita, para que eu lance a sorte perante o Senhor nosso Deus. Isso era um costume, irmãos, que era feito no Velho Testamento. Não se aplica para nós hoje. Versículo 7: Porquanto os levitas não têm parte no meio de vós, porquanto o sacerdócio do Senhor é a sua parte. Gade, Ruben e a meia tribo de Manassés receberão a sua herança, além do Jordão, para o oriente, ao qual lhes deu Moisés, o servo do Senhor. Vamos ler até o 9. Então aqueles homens se levantaram e foram, e Josué deu ordens aos que iam demarcar a terra, dizendo: Ide percorrer a terra, demarcai-a, então voltai a mim, e aqui vos lançarei a sorte perante o Senhor em Siló. Foram, pois, aqueles homens e passaram pela terra, e demarcaram em 7 partes,
segundo as cidades, descrevendo-a num livro, e voltaram a Josué ao arraial em Siló. Irmãos, sabe uma coisa que nós aprendemos aqui? Na obra de Deus, irmãos, tem que haver ordem e decência. Quando nós fazemos isso, irmãos, tudo com ordem, decência, direção, orientação, Deus conduzindo, tudo dá certo, irmãos. Aprendemos aqui com esses homens que foram demarcar a terra e trazer notícias a Josué. Isso era uma estratégia. Irmãos, tem que ter estratégia de Deus. Tudo que você venha fazer, você tem que estar consultando ao Senhor, orando, pedindo orientação, e Deus vai te dar, irmãos. Aleluia. Vamos ler agora aqui até o 18, irmãos, e vamos comentando aqui para a glória de Deus. Então Josué lhes lançou a sorte em Siló perante o Senhor, e ali repartiu Josué a terra dos filhos de Israel, conforme as suas divisões. 11. Tirou a sorte da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, coube-lhe o limite da sua sorte entre os filhos de Judá e os filhos de José. 12. O seu limite foi para o lado do norte, desde o Jordão até o limite ao lado de Jericó. Para o norte, sobe pela montanha, para o ocidente, terminando no deserto de Ben-Aven. 13. Dali aliança este limite, os lados de Luz, que é Betel, para o sul, e desce até Atarote Adar, ao pé do monte que está ao lado do sul, Bet-Oron debaixo. 14. E vai desde o limite até a volta ao lado do ocidente para o sul, ao do monte que está de fronte de Bet-Oron, para o sul, terminando Kiriat Baal, que é Kiriat Jearim, cidade dos filhos de Judá, e esta é a sua extensão para o ocidente. E a sua extensão para o sul começa na extremidade de Kiriat Jearim, e vai este limite ao ocidente e segue até a fonte das águas de Nefitoa, e desce este limite até a extremidade do monte que está defronte do vale de Filho de Inom, que está no vale dos Refaíns, para o norte, e desce pelo vale de Inom, ao lado dos Jubiceus, para o sul, e desce a fonte de Rogel, e vai desde o norte e chega em Semes, e dali sai para Gililote, que está defronte da subida de Adumim, e desce a pedra de Boa, filho de Ruben, e passa até ao lado de fronte de Arabá, para o norte desce a Arabá. Irmãos, os irmãos vêm aqui e falam assim: meu Deus, quanto nome, quantas terras, quantas cidades, irmãos. E isso no Velho Testamento era algo que era levado a sério, irmãos. Nenhum das tribos, nenhum de um judeu que sabia a lei, que sabia o que estava escrito, não poderia, irmãos, invadir o espaço, o limite da terra do seu irmão. Ele respeitava. Irmãos, trazendo isso para os nossos dias hoje, nós vemos, irmãos, pessoas no meio cristão, irmãos, no meio do corpo de Cristo, irmãos, que uma pessoa não respeita o seu pastor, a esposa do pastor, que é uma pastora, aleluia, mesmo não tendo escrito na Bíblia, ela exerce uma função de pastora, irmãos, não respeita o limite do seu irmão. Tem pessoas, irmãos, que batem no peito, se acham tão santos, tão santificados, tão cheios de fé, que o irmão tem uma fé, a maneira de crer, não que ele seja diferente, mas é a fé que ele tem de fazer algo e quer menosprezar o irmão. Não, respeita a fé do seu irmão, respeita a intimidade que ele tem com Deus. Se você tem uma maturidade maior, seja humilde para respeitar o irmão, e você respeite aquele que está na frente, irmãos. Eles respeitavam as demarcações dos limites de cada terra. Irmão, nós não podemos avançar na comunhão do irmão, na comunhão da irmã. Irmãos, não desrespeite, mesmo que você veja algo que não seja bom. Tenha graça de Deus, tenha entendimento do Senhor para ajudar o irmão na pequena fé que ele tem. Não que a sua seja grande, mas você tem um pouco mais de maturidade, meu querido. Você, irmã, respeite o irmão, ore por ele, interceda por ele, clame por ele, busque pela vida dele, para que Deus o ajude, para que Deus abra os olhos dele e ele entenda. O povo de Israel aqui, irmãos, eles respeitavam o limite da terra de outros que tinham. Quando não era respeitado, era punido, irmãos. E a punição era séria, irmãos. Deus, o Senhor, quer que nós levemos a carga um dos outros. Deus, o Senhor, quer que nós, irmãos, oremos um pelos outros. Ajudemos uns aos outros, irmãos, para que Ele se agrade disso e nos abençoe. Amém? Vamos continuar aqui do 19 até o 28. Passa mais este limite até o lado de Bet-Ogla, para o norte, saindo este limite na baía do Mar Salgado.
para o norte da extremidade do Jordão, para o sul, este limite do sul. 20. E o Jordão será seu limite ao lado do oriente. Esta é a herança dos filhos de Benjamim, nos seus termos, em Nedor, segundo as suas famílias. 21. E as cidades das tribos dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, são Jericó, Bet-Ogla e Emeque, Quezis. E 22. Bet-Arabá, Zemarim e Betel. 23. Avim, Pará e Ofra. 24. Quefar, Amonai, Ofni, Gaba, 12 cidades e suas aldeias. 25. Gibeão, Ramá, Beerote. 26. Mispa, Sefira, Moza. 27. Requém, Irpeel, Tarala. 28. Zela, Elef, Jebus. Esta é Jerusalém, Gibeá e Criate, 14 cidades com suas aldeias. E esta é a herança dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. Irmãos, Deus não esquece do que Ele prometeu para a sua vida. Tenha isso em mente, irmãos. Todos as 12 tribos, aleluia, os filhos de José, todos ali que estavam, o povo de Israel, irmãos, estavam recebendo a sua herança. Irmãos, a graça de Deus é um favor imerecido, nós não merecemos, mas Deus Ele nos dá, Deus Ele realiza, Deus Ele concede o desejo do nosso coração. Nas horas mais difíceis, irmãos, é que nós vemos a mão forte do Senhor se estender sobre nossa vida, o milagre acontecer, a bênção acontecer. Na hora fácil, irmãos, que tudo vai indo bem, é fácil dar glória a Deus, é fácil falar que Jesus é bom, é fácil falar que Deus é maravilhoso, mas na hora que você não está vendo nada, na hora que você está naquela batalha difícil, irmãos, e você está pondo a sua fé em prática, é nessa hora que Deus mostra que Ele é poderoso na nossa vida, para nós amadurecermos. O povo de Israel, irmãos, era um povo experimentado na guerra. Oh, aleluia! Quando Deus falava, Deus cumpria. Nós temos que ter essa visão de fé, irmãos. Crer e avançar, não parar. O povo de Israel que estava conquistando, irmãos, tinha no meio do povo aqueles que eram negligentes, que eram falhos, que eram omissos, mas nós temos que aprender com eles aqui, irmãos, nesses capítulos de Josué, e não ser igual. Amém? Hoje, capítulo 18 encerrado. Que o Senhor te abençoe e te guarde poderosamente. Irmãos, não esqueça de deixar o joinha, irmãos, para o canal estar sendo fortalecido para a glória de Deus. Mais vidas vejam esse vídeo, sejam libertas, salvas. Compartilhe esse link, nos ajude a fazer a obra do Senhor, irmãos, enquanto é dia. Amém? A paz do Senhor Jesus.